Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à meditação online. Meu nome é Daphne e eu vou conduzir o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre a Sahaja Yoga, um método de meditação criado por Shri Mataji Nirmala Devi, que é praticado por milhares de pessoas no mundo todo e que traz muitos benefícios reais, comprovados. O tema de hoje, dando sequência ao nosso curso, que acontece todos os domingos nesse horário, é o Agnya Chakra, o sexto chakra, o centro de energia que se localiza na altura da cabeça. Mas você não precisa ter assistido os programas anteriores, nem ter tido qualquer experiência prévia para participar do nosso encontro de hoje. Essa meditação online de domingo é voltada justamente para quem está começando agora ou quer começar a meditar. Tudo bem? Vamos lá então? Procure ficar bem confortável. A postura da meditação é muito simples e a gente pode adotá-la desde agora. Nós ficamos sentados na cadeira mesmo, mas o importante é manter a atenção no momento presente, não se distrair com outras coisas, ficar olhando o celular. Isso tudo atrapalha a criação de uma atmosfera meditativa. Então fique aqui nesses breves minutos, dedique esse tempo ao seu crescimento interior, que com certeza os resultados virão. Procure relaxar um pouco também e apenas desfrutar. Isso não é uma aula, é só uma contextualização para a gente chegar de fato na parte prática, que é a meditação em si. Muito bem. Como quem nos acompanha já sabe, todos nós seres humanos, nós temos um corpo sutil, um corpo feito de energia, que é composto por 3 canais, o esquerdo, o direito e o central, e por 7 chakras. Os canais, eles cuidam dos nossos lados físico, mental e emocional. O canal esquerdo, que percorre todo o lado esquerdo do nosso corpo e vai parar no lado direito da cabeça, ele nos conecta às nossas emoções, ao nosso passado. Ele tem características frias, femininas. Enfim, é o lado que rege as nossas emoções e nos dá a energia da vontade, do desejo. Já o canal direito, ele é oposto e complementar, é o canal solar, é o canal masculino, e é o canal que fornece a energia que a gente usa para pensar, planejar, agir e executar o nosso planejamento. Então a gente usa o nosso canal direito para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Ele percorre todo o lado direito do nosso corpo e aqui ele cruza e vai parar no lado esquerdo da nossa cabeça, no hemisfério esquerdo do cérebro. Já o canal central é uma dimensão que a gente pouco acessa, a gente fica pulando de um canal para o outro, do lado emocional para o lado racional, e a gente dificilmente utiliza a nossa energia espiritual, que ela fica aqui no centro, que é o canal do presente, o canal do equilíbrio, e é o canal onde acontece a nossa evolução. Ao longo da coluna vertebral, e também na cabeça, nós temos chakras, que são centros ou plexos de energia, que têm várias funções dentro de nós. Eles regem funções corporais, mas eles também nos dão habilidades espirituais. Assim, só para enumerar rapidamente, o primeiro chakra, o Muladhara, tem a qualidade da inocência. O segundo chakra, mais um pouco acima, a criatividade. O terceiro chakra nos dá a paz, o contentamento. O quarto chakra, o senso de segurança. O quinto chakra, a diplomacia, a habilidade da comunicação. O sexto chakra, que é o nosso tema de hoje, ele tem muitos aspectos, mas a principal qualidade dele é o perdão. Ele é a fonte do perdão em nós. E por fim, a gente tem o sétimo chakra, que é o Sahasrara, que é representado aqui com essa flor de 1000 pétalas.
Sahasrara em sânscrito significa roda de 1000 raios e ele se localiza na área límbica do nosso cérebro. Então, ele é responsável pelo controle de todo o nosso sistema nervoso. Esse chakra é o ponto culminante da nossa evolução, porque quando a gente chega aqui, a gente consegue se conectar com o poder onipresente do amor divino, e esse é o nosso anseio mais profundo. Na base da nossa coluna existe uma energia em estado potencial latente que se chama Kundalini em sânscrito. Kundalini é uma palavra feminina que significa uma espiral enrolada em si mesma. Ela é um reflexo da mãe primordial dentro de nós. E essa energia ela está normalmente adormecida e quando ela desperta, ela faz um movimento ascendente, percorre todos os chakras. Quando ela passa nos chakras, ela vai limpando, retirando os bloqueios, regenerando e despertando as habilidades espirituais que eu mencionei, que existem de forma intrínseca em todos eles. Ela atravessa aqui o 6º chakra, o Agnya, que é um chakra bem difícil, bem fechado. E quando ela chega no Sahasrara, então, isso acontece, essa união acontece. O estado de yoga nada mais é do que a união do nosso eu individual com esse poder que tudo permeia, que pode ter vários nomes. Essa é a verdadeira yoga. Literalmente, yoga significa união. Não é um conjunto de posturas, de exercício físico, uma prática fitness, não. Yoga é um estado profundo de conexão. Esse evento, portanto, Shri Mataji chamou de realização do Si. É um outro nome para esse despertar da Kundalini, sua chegada até o Sahasrara e a conexão que ali é estabelecida. Isso é o que precisa acontecer para que a gente comece a meditar. Então, a gente vai ter a experiência da realização do Si hoje. Mas, em linhas gerais, é assim que funciona o processo da Sahaja Yoga. Mas eu vou abordar um tema específico do nosso curso sequencial, que é o Agnya Chakra. O Agnya Chakra é o nosso tema de hoje e é um chakra bastante complexo, com muitas facetas, mas eu selecionei um tema específico para a gente não se estender muito, que é o nosso ego e como isso se relaciona com a nossa autoestima. Bom, como eu já havia dito, o Agnya é o chakra que rege aqui o nosso cérebro, é o chakra que fica aqui na nossa cabeça. Ele cuida, portanto, o papel dele é cuidar da nossa mente e, consequentemente, das instâncias psíquicas que compõem a nossa consciência como seres humanos, que a gente pode simplificar como o ego e o superego, a mente consciente e a mente inconsciente. O ego, no caso, que fica no lado esquerdo da nossa cabeça, é a nossa mente concreta, racional, é o centro da nossa individualidade, do nosso reconhecimento como um indivíduo à parte dos outros, e a gente utiliza o nosso ego para pensar, para planejar e nos projetar para o futuro, porque o ego ele faz parte do nosso canal direito, e como a gente disse, está associado a essas funções. Já o superego, ele é a nossa mente abstrata que está ligada ao subconsciente. Então, ele é como se fosse um repositório de memórias, onde ficam armazenadas as nossas experiências prévias e a gente cria condicionamentos através do nosso superego, coisas que nós aprendemos que vão pautar o nosso comportamento dali para frente. E, em geral, é uma instância psíquica que a gente usa para regular as nossas emoções, porque ele é a terminação, o final do nosso canal esquerdo. Então, como eu disse, o ego ele pertence ao nosso canal direito, mas ele fica no lado esquerdo da cabeça. Às vezes a gente faz um pouco de confusão com isso. Os canais se invertem quando eles chegam aqui nessa altura, por quê? Eles se cruzam na altura do nervo óptico, eles invertem os lados, e é por essa mesma razão que o hemisfério esquerdo ele cuida, assim, não exclusivamente, mas principalmente da lógica e da linguagem, das nossas habilidades matemáticas, que são
qualidades que estão associadas ao ego, e o hemisfério direito do nosso cérebro, que é o superego, ele está associado a habilidades artísticas, criatividade. Então, a gente pode concluir, então, que o ego é um subproduto de toda atividade que a gente produz no nosso canal direito e, fisicamente, ele se localiza no lado esquerdo da nossa cabeça. Isso é importante quando a gente começar a meditar, porque senão a gente faz os tratamentos errados, a gente posiciona a nossa mão de forma errada, então isso é importante saber. No aspecto central, o Agnya é como se fosse uma porta estreita, porque vejam vocês, ele está bem ali no cruzamento desses dois balões que definem a nossa individualidade. Então, quando esses balões estão muito inchados, a passagem da Kundalini pode ser dificultada. Toda a hiperatividade dos canais, excesso de emoções, excesso de apego ao passado ou excesso de atividade mental ou física, isso vai inflar esses dois balões, eles podem se sobrepor um ao outro, dependendo da preponderância, e aí a gente perde totalmente o contato, a passagem aqui para o Sahasrara, a gente é cortado. A nossa conexão com essa dimensão divina, com toda, ela é cortada. E a chave para abrir esse chakra, para abrir essa porta estreita, é o perdão, é a capacidade de perdoar. Isso é muito importante, nós já fizemos vários programas sobre a habilidade espiritual do perdão, mas hoje eu queria, assim, dar uma outra abordagem sobre esse chakra, e eu queria falar mais sobre o ego em si, né? Como eu disse, ele pode ficar assim, muito desenvolvido como subproduto do canal direito excessivo, que é o canal que a gente usa para as nossas atividades físicas, mentais, né? Um comportamento futurista, a gente está sempre ansioso, preocupado com o que vai acontecer, e na correria do dia a dia, o canal direito fica muito aquecido e, como consequência, o ego é alimentado. Principalmente quando a gente consegue conquistar alguma coisa, quando a gente colhe os frutos da atuação do nosso canal direito. E não precisa nem dizer como é uma pessoa com ego grande. Uma pessoa com ego grande a gente vê a quilômetros de distância, ela é muito individualista, ela é arrogante. Isso pode chegar a níveis tão patológicos que a pessoa se torna incapaz de sentir emoções de forma adequada. No nível sutil, Shri Mataji fala que isso acontece quando o ego se torna tão grande que ele encobre o coração, ele sufoca o coração, a capacidade de sentir. Então são as pessoas insensíveis, o famoso coração de pedra. Mas não só isso, né? Tem pessoas que nem percebem, mas são muito autocentradas, elas só falam delas mesmas, elas só se interessam por aquilo que está na esfera de individualidade dela, ela não enxerga o outro, ela não tem empatia. E assim, não é errado a gente ter uma individualidade, a gente precisa ter. O ego, ele não é um vilão, ele existe por um motivo, ele é uma ferramenta extraordinária que inclusive pode auxiliar na nossa evolução espiritual. E a gente precisa ter um ego saudável, a gente precisa de certa forma sim delimitar a nossa individualidade, até para a gente saber que nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos essa responsabilidade. Isso não torna a gente egoísta ou egocêntrico. Isso é uma questão de responsabilidade mesmo. Você tem que saber qual é o seu papel, qual é o seu lugar no mundo. Mas o problema, como sempre, a gente vai observar, assim, com esse olhar a partir da Sahaja Yoga, os problemas surgem quando tem excesso. Quando o ego fica tão grande que a pessoa está sempre julgando os outros, ela se torna agressiva, os desejos, os interesses dela estão acima de tudo. Tudo isso resulta de um desequilíbrio no canal direito, como eu disse. E a sociedade como um todo, toda essa atmosfera em que a gente vive, ela reforça isso, que a gente precisa buscar constantemente a aprovação dos outros. E como essa é uma busca infrutífera, que nem sempre vai dar certo, a gente fica muito triste, frustrado quando a gente sofre uma rejeição, quando a gente não tem o reconhecimento que a gente espera ter, né?
Mas tem um capítulo no Tao Te Ching, que é uma obra, um clássico chinês, que foi escrito por um sábio que chama Lao Tse, que inclusive ele é considerado um dos gurus primordiais aqui no âmbito da Sahaja Yoga, que nesse capítulo do Tao Te Ching, ele diz, Lao Tse diz que o sucesso é tão perigoso quanto o fracasso, eles são duas faces da mesma moeda. Quando a gente está em estado de humilhação, a gente tem medo, mas quando a gente alcança o sucesso, a gente tem medo também, porque a nossa felicidade não reside ali. A felicidade vem de outro lugar, de uma outra dimensão, que quando a gente começa a trilhar o caminho da espiritualidade, a gente descobre que é o espírito, o nosso Atma. O espírito é algo muito difícil de definir, mas é algo que a gente descobre o que é meditando. Porque é difícil botar algo que está em uma categoria absoluta em palavras, mas espírito é a nossa real essência. Ele é a centelha divina na gente, então ele é eterno, ele é imaculado. É a nossa real identidade, é com ele que a gente precisa se identificar. Mas a gente nem reconhece que a gente tem um espírito. A gente só se identifica com o nosso ego. E quando o nosso ego se desenvolve muito, nossa identificação com ele se desenvolve muito, ele se torna um obstáculo. Por quê? O ego, como a gente pode listar, ele sempre vai fazer a gente duvidar que existe algo maior. Ele quer dividir e dominar, essa é a tendência dele. Ele quer racionalizar e justificar tudo, inclusive coisas erradas, comportamentos errados. Enfim, ele leva a gente a se tornar muito reativo, muito rancoroso, e ele nos afasta do nosso verdadeiro eu, porque é uma falsa identificação. Mas do nosso espírito vem a verdadeira autoestima. Por quê? Vamos tentar pensar assim. O espírito, ele reside no lado esquerdo do nosso coração. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Ele está representado aqui como essa pequena chama que fica no lado esquerdo do nosso peito. O espírito é como se fosse a centelha divina em nós, como se fosse um pedaço de Deus aqui, manifestado dentro de nós. Então, quando a gente se identifica com o espírito, é como se a gente fosse um espelho que refletisse toda a glória e toda a beleza de Deus. Então, a nossa autoestima vem dessa conexão. E quando a autoestima deixa de vir do ego, aí ela não depende mais da aprovação ou desaprovação dos outros. Ela não depende do nosso estado social, das nossas conquistas ou das nossas derrotas. Ela se torna algo constante. A gente nunca duvida do nosso alto valor. Por quê? Porque eu sei que eu sou o espírito, eu me identifico com o espírito. Então é algo inquestionável, invariável. Você passa a reconhecer, eu tenho valor, eu sou digno, eu sou precioso, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, porque eu sou o espírito. Então não é por causa da minha aparência, a aparência muda, não é por causa da minha personalidade, a personalidade é limitada, mas é um reconhecimento profundo de que a gente é muito mais do que isso. Então, se o espírito é algo puro, é algo divino, é algo elevado, quando a gente se identifica com tudo isso, a gente se torna tudo isso. A gente vai além do ego, a gente vai além do nosso Agni. Então, parece tudo muito abstrato e até difícil de perceber, mas é algo que precisa ser sentido, vivenciado, e vai ser sentido e vivenciado desde que a gente comece a meditar, tá bom? E vem esse estado muito interessante quando a nossa autoestima ela não cresce e nem diminui dependendo das circunstâncias. Até porque a autoestima baixa ela é só uma outra faceta do ego. Quando a gente não sabe o que fazer com o nosso ego, a gente começa a se autodepreciar, a não se dar o devido valor, a ter pena de si mesmo. Na verdade, é uma combinação do ego com bloqueio no quinto chakra, que é o Vishuddha, no lado esquerdo. E aí a gente, Shimataji fala que isso também é uma outra manifestação de um ego que não está saudável, que não está bem.
E não é autoestima, isso não é autoestima, são coisas diferentes. Mas quando a gente não se identifica com o ego, nem com o ego que quer se auto-exaltar ou se autodepreciar, essas coisas acabam, né? É um pouco esse capítulo que eu citei do Tao Te Ching, é isso que ele quer dizer. São, assim, esse texto milenar, né, chinês, ele tem várias traduções. Eu li umas 3, 4 só desse trecho aqui, mas eu acho que essa tradução reflete bem o que a gente está querendo dizer. É que a esperança é tão assustadora quanto o fracasso. Ambos têm esse componente do medo por detrás deles e todos surgem do ego. E quando a gente não tem o ego, quando o ego se dissolve, a gente não tem mais o que temer. Quando a gente se identifica com o nosso espírito. E aí ninguém mesmo, consegue nos depreciar. Eu tô falando isso para vocês como se fosse algo muito distante, mas não é. É um estado que a gente pode alcançar, meditando, seguindo os ensinamentos de Shri Mataji, é algo que vem de forma espontânea, porque o processo da Sahaja Yoga se dá dessa forma. A Kundalini desperta e ela vai iluminando os nossos centros de energia e ela vai corrigindo todas essas distorções que a gente faz da realidade, inclusive aqui através do ego e dos nossos condicionamentos. Eu acho que já deu tempo de vocês lerem, mas a ideia geral é essa. Nós vamos agora assistir uma palestra de Shri Mataji, a fundadora, guru da Sahaja Yoga, sobre esse assunto, sobre a nossa autoestima, um pouco sobre o ego. E a gente faz isso que é para colher o conhecimento diretamente da fonte, porque tudo que a gente transmite para vocês vem de Shri Mataji, a gente só está fazendo o papel de um instrumento. Então é muito bom e é muito importante, necessário a gente assistir as palavras de Shri Mataji e colher esses conhecimentos direto de onde eles estão vindo. Sem filtros, sem distorções, sabe? Então vamos assistir a palestra e aí a gente vai seguir com a meditação. Primeiro a realização do Si e depois a gente vai trabalhar um pouco mais o nosso Agnya Chakra para tentar diminuir esses balões do ego e do superego e permitir que a luz do espírito brilhe e também traga com ela o nosso senso de alto valor, a nossa verdadeira autoestima, tá bom? Bom, vamos rever a nossa postura. A gente pode ter se mexido, então vamos sentar novamente com a coluna ereta, os pés encostando no chão. Se você está calçado, tire os sapatos, fique descalço, encoste na mãe terra os seus pés no chão. Deixe as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima, em uma atitude receptiva. E por alguns instantes feche seus olhos e respire. Tenta respirar bem fundo, bem devagar. Respirar algo natural, espontâneo, e é assim que a meditação tem que ser. A meditação não é um processo da mente, não é um processo do ego, muito pelo contrário. A gente tem que ir além da mente, a gente tem que chegar num estado que nós chamamos de consciência sem pensamentos. Portanto, vá se acalmando, deixe as preocupações de lado, nada importa agora. Respira, se acalme, relaxe os pontos de tensão no seu corpo. Procure assistir a palestra de Shri Mataji com a mente bem aberta. Se surgirem dúvidas, nós podemos solucioná-las depois, mas apenas arquiva isso na sua mente.
e tem essa postura de bastante abertura, como se você fosse receber um conhecimento muito importante que você vai poder validar depois ou não. You work too hard with the right hand side, when you are ego oriented, this time the ego develops too much, then your left side is neglected, you become unemotional, that time your heart gives a signal, you get a heart attack. When you do too much sometimes, you may escape the heart attack, but you may get a brain paralysis. We are bent upon destroying ourselves. The destruction is going to come from within, not from without. Those people who try to shock you, this will happen, that the sun is doing this, and is nothing. It's all within you, the destruction has started. You are facing it because you cannot accept it. You have to accept that this is a challenge. I am not going to allow myself to be destroyed by foolish and stupid ideas that are around. And then, in your own estimation and glory, be surprised. After realization, you will be enriched. But without realization, I don't know, it becomes a lecture and a lecture, just a brainwash. That beautiful thing should happen to you. And once you find your beauty within yourself, overnight, I've seen people change. Overnight it happens. And I hope that will happen to you tonight. Today I've talked to you about this center, and later on I'll be talking to you about 2 other centers which are here, and the realization that takes place out of the limbic area in the fontanelle membrane, which is called as a Brahmarandra in Sanskrit language. Thank you very much. May God bless you. If you have any questions, you please ask me. But questions should be something which are helpful, not some sort of a quarrel. I am not here to quarrel with you. If you don't want your realization, I am not going to force you. Please do not plead for any other organization or any other guru, because I am not interested. I am only interested in you. I see that sparkle in you. That's why I am only interested in you. I am not bothered about others. So you do not try to bring any other ideas that this guru has said this or this one has said that and this is in the book. The proof of the pudding is that you haven't got your realization. If you have got it, then you can go out. If you are sure you've got it, I do not want to force on you. There's no quarrel about anything. There's no election on, nothing. You cannot give me anything. There's no shopping. It's a temple you have come for a blessing. All right? Now you can ask the questions. Thank you very much. Yes. Paul, drink. Any questions? What commonly happens at times like this when Mataji's been speaking, because of these vibrations which she's emitting, you enter the silence, you become thoughtless, and you find that all the rational things that you want to ask, which is really only our ego, just quietly sit down. The noisy radio gets switched off. And this, in fact, is what happens at the time of realization. You enter the silence. Realize, there's nothing to be frightened of. The Kundalini crosses this point, and you feel thoughtlessly aware. This is the first step. You are aware, but you are thoughtless. Any questions? Most people find it very difficult in daily living to devote true attention to meditation to attain realization. What can you suggest to such people? Most people find it
too time-consuming in this modern life to devote enough time to their self-realization. What does Her Holiness suggest? Firstly, are you realized or not? Have you got your realization? You have got it. Now, if you have got your realization, actually you are in meditation. You are in meditation. Now, for doing the meditation as we call it, there's nothing like doing, but cleansing is needed. Because you have to be on the watch in the beginning, how the vibrations are coming, if there is proper flow or not, what chakras you are catching. Moreover, your life pattern also changes, because you do not enjoy the things that do not give you the real joy of the spirit. And the greatest joy of the spirit is that you give light to others. If you do not give light to others, you will never be satisfied. You may feel better because you are realized, but the completion of that, or the development of your being, doesn't take place unless and until you come to collective places. The best thing would be wherever you are, you start a little group there and meet there every weekend or sometime and meditate. That would be a very good idea. Then you start feeling the sweetness and the beauty of another person. You start seeing it clearly and enjoying it. Then you curtail your timing from other things and you take to it and you enjoy it, and also you grow. Like there was one lady who got a realization. And she told me, now I've become very different. I don't remember all the names of the things I had and all the quality of, she was a sales girl or something like that. She had her own business and she used to sell things. I do not remember all that and I'm not that alert. And I said, then what has happened? But I'm very happy and joyous and things are selling much more. I'm making a very big profit. It's a fact. It has happened with so many of them. That's the blessing of God. I mean, when I say that, I'm not telling you answer. You have to see for yourself how these blessings work out. And then you will just say, count your blessings one by one. The meditation practice is very simple. We'll tell you about it later. Very simple, and the point is, as Mataji says, to be in meditation all the time. And that's what we have to develop. Is there any other? Any other question? Then Mataji can now give you all the experience. Vamos ter a experiência, então. Podemos fechar os olhos agora, permanecer naquela mesma postura do início. Ficamos relaxados, mas com a coluna ereta ao mesmo tempo, para que a Kundalini possa subir e chegar até o topo da nossa cabeça. Os pés encostam no chão e é muito simples, nós vamos apenas tocar os nossos chakras no lado esquerdo com a nossa mão direita, unindo as energias do canal esquerdo e do canal direito em torno de um propósito maior, a nossa evolução. Em cada ponto desses, nós vamos fazer uma afirmação direcionada a Kundalini. Nós vamos nos dirigir a ela como mãe, nós vamos chamá-la de mãe. E essas afirmações podem ser ditas em silêncio, você não precisa falar em voz alta. Basta repetir internamente. Ao final de toda essa trajetória, nós vamos perceber e verificar o despertar da Kundalini. Primeiramente, a gente coloca a mão no lado esquerdo do peito, a mão direita. A gente sente o nosso coração batendo.
a nossa respiração. E nesse ponto nós vamos afirmar: Mãe, eu sou o Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Afirme isso por 3 vezes ou mais, se desejar. Agora suba a mão para o lado esquerdo, do encontro do pescoço com o ombro. Vire a cabeça um pouco para o outro lado. E aqui vamos afirmar por 3 vezes ou mais, se preferir. Mãe, eu não sou culpado de nada, mãe. Eu não tenho culpa de nada. A culpa é apenas uma outra manifestação do ego. E aqui, ao menos neste momento, vamos nos libertar completamente de todo e qualquer sentimento de culpa. Nós podemos ser responsáveis, nós podemos corrigir os nossos erros, sem nos sentirmos culpados. Agora leve a mão para a testa, abaixe a cabeça um pouco. E aqui é a afirmação mais importante para abrir o Agnya Chakra. Nós devemos dizer: Mãe, eu perdoo. Eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Não pense em nenhuma situação específica, não racionalize nada. Não use o seu ego, nem o seu superego. Apenas afirme: eu perdoo. Essa afirmação anula todos os karmas. Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo aqueles que me fizeram algum mal. E por favor, Mãe, me perdoa por todo e qualquer mal que eu tenha feito. Eu perdoo. Eu perdoo. Esse é um grande mantra. O último passo para a nossa realização do Si consiste em colocar a nossa mão no topo da cabeça, a palma da mão no topo da cabeça, e a gente faz uma massagem e uma pressão. Esse ponto é o Sahasrara, é onde a yoga acontece, a verdadeira yoga. E é algo que não pode ser forçado, tem que ser desejado no âmbito do nosso livre-arbítrio. Então, nesse ponto, peça: Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Peça por 7 vezes. Mãe, por favor, me dê a realização do Si.
terminar, abaixe a mão, mantenha os olhos fechados. Vamos nos entregar à meditação silenciosa. Sem esforço, não faça nada agora, nenhuma afirmação, nenhuma reflexão, nada. Deixe os pensamentos passarem como se fossem nuvens no céu sendo levadas pelo vento. Os pensamentos virão, você apenas não reage a eles. Você não se identifica com eles. É nesse silêncio que todos esses processos divinos acontecem dentro de nós e vão se consolidando. Apenas se entregue à sua Kundalini, à sua conexão. Vamos agora nesse estado meditativo e com a Kundalini atuante, nós vamos dar uma atenção a mais ao nosso Agnya. Leve novamente a sua mão à testa, à fronte, pode abaixar a cabeça, inclinar para baixo um pouco. E vamos pedir, Mãe, por favor, me ajude a superar as minhas falsas identificações. Mãe, por favor, dissolva o meu ego e os meus condicionamentos. Mãe, por favor, permita que eu reconheça o meu verdadeiro valor. Mãe, permita que a minha mente seja iluminada pelo Espírito. Abaixe a mão mais uma vez. Vamos desfrutar novamente do silêncio, da consciência sem pensamentos. A melhor forma de neutralizar o excesso de atividade mental dos canais, do ego, do superego, é a meditação. É a entrega profunda ao momento presente e a nossa conexão com o divino. Nós vamos verificar se essa conexão de fato ocorreu com as nossas mãos, através das vibrações. Leve a mão direita até o topo da cabeça, mantendo uma distância, dessa vez sem encostar.
e veja se tem uma brisa fresca ou quente emanando do topo da sua cabeça. Abaixe a mão direita e faça a mesma coisa com a mão esquerda. Você pode perceber ainda um peso, uma pontada, um calor, um formigamento nas mãos, nos dedos. Abaixe a mão esquerda e observe. Observe se há alguma sensação muito sutil nos dedos, nas mãos, uma mais quente, mais pesada do que a outra. Se algum dedo está latejando, está formigando. Tudo isso significa que a Kundalini despertou e ela está atuando dentro de você em um nível muito sutil. E a gente está percebendo isso no nosso sistema nervoso central. Todas essas vibrações, elas não são aleatórias, ela tem significado, mas a gente vai aprendendo a decodificar isso ao longo da nossa experiência aqui nessa Raja Yoga. É muita coisa para a gente falar em um breve encontro, mas basicamente calor significa que a Kundalini está trabalhando bloqueios e obstruções, e a brisa fresca significa que ela passou desimpedida. É muito importante, a partir de agora, depois que a gente recebeu a realização, que a gente adote o hábito de meditar. Se a gente não meditar, a gente não vai colher os benefícios. Isso aqui não vai passar de um monte de palavras vazias, completamente vazias. A gente precisa meditar regularmente, a gente precisa entrar em estado de meditação para que a transformação na nossa consciência aconteça, a melhora nos nossos chakras aconteça, Kundalini possa atuar dentro de nós e a gente colhe os benefícios, sejam para a nossa saúde física, mental, emocional e principalmente para a nossa evolução espiritual. Mas isso não nos demanda muito tempo, basta 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite. É só isso, não é muita coisa, todo mundo tem 10 minutos. E é uma questão de escolha, você pode se propor um desafio, vou ficar uma semana meditando certinho todos os dias e vou ver como eu me sinto. Basta você se sentar como nós nos sentamos aqui, repetir as afirmações que nós fizemos e se entregar ao silêncio. Se você já tem mais experiência, mais bagagem, tem inúmeras outras técnicas que você pode utilizar para auxiliar a Kundalini nesse processo. O importante é dedicar um momento para olhar para dentro e para cuidar da nossa evolução espiritual, porque no fim do dia é isso que importa. Todas as nossas outras buscas são vãs, completamente vãs, elas não vão nos levar a nenhum lugar significativo, é apenas o que a gente faz pelo nosso espírito é que tem importância. Para vocês conhecerem mais sobre esse Raja Yoga e de fato aprenderem técnicas, formas, como meditar, como trabalhar os chakras, como evoluir, você pode frequentar o centro dessa Raja Yoga mais próximo de você. Nós temos centros espalhados por todo o país, mas se esse não for o caso, você pode também fazer os nossos cursos online. Qual a diferença dos cursos online para esse nosso encontro de domingo? Nos cursos online você vai ter acompanhamento de instrutores, experiência, você vai poder tirar dúvidas pelo WhatsApp, você vai assistir as aulas pelo YouTube com os assuntos sendo abordados de forma mais completa, certo? De qualquer forma, vocês podem obter mais informação no site sahajyoga.org.br. E assim a gente vai chegando ao fim do nosso encontro. Se ficou qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem
acessar o link que nós temos na descrição do vídeo, que vai levar ao formulário do Google para fazer perguntas e aí lá nós respondemos. Mas se você quiser deixar o seu alô, se identificar no chat também, a gente sempre gosta de conhecer vocês, saber quem está nos acompanhando, e isso faz nós nos sentirmos mais próximos, né? Apesar da distância geográfica. Muito obrigada pela participação de todos, espero que tenham desfrutado, que estejam no estado mais elevado agora, que a semana de todos nós seja muito iluminada. Grande abraço, namastê e até a próxima meditação.